Conforme as negociações avançam, começa a ficar mais claro o que Vladimir Putin quer para pôr um fim na guerra na Ucrânia. Eu sou a Natália Passarinho, repórter da BBC News Brasil em Londres, e neste vídeo eu conto quais são as 6 exigências da Rússia. O John Simpson, que é o editor da BBC para assuntos internacionais, entrevistou o Ibrahim Kalin, principal porta-voz e conselheiro do presidente da Turquia, Tayyip Erdogan. Kalin revelou que Putin ligou para o presidente turco no último dia 17 de março e listou suas condições. Ibrahim Kalin faz parte do seleto grupo que acompanhou a conversa. Segundo o editor da BBC, a Turquia se posicionou com muito cuidado no conflito e a ligação entre os dois presidentes parece ser fruto dessa estratégia. Dito isso, vamos direto às 6 exigências. As 4 primeiras, segundo Ibrahim Kalin, não parecem tão difíceis para a Ucrânia cumprir. A principal é que a Ucrânia aceite que deve ser geopoliticamente neutra e não deve aderir à OTAN, a aliança militar ocidental liderada pelos Estados Unidos. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky já sinalizou durante a guerra que adotaria essa posição. Para o editor da BBC, John Simpson, as outras 3 exigências, que vamos colocar bem entre aspas, também seriam mais fáceis de cumprir pela Ucrânia, são: a Ucrânia teria que se submeter a um processo de desarmamento para garantir que não seria uma ameaça à Rússia, precisaria haver uma proteção à língua russa na Ucrânia, a Ucrânia também teria que promover o que Putin chama de desnazificação. Esse último ponto da desnazificação é considerado profundamente ofensivo para Zelensky, que é judeu e tem parentes que morreram no Holocausto. Mas para a Turquia, essa exigência seria relativamente fácil de ser aceita por ele. Talvez bastasse que a Ucrânia condenasse todas as formas de neonazismo e se comprometesse a combatê-las. O editor da BBC, John Simpson, conta que as maiores dificuldades estariam nas últimas 2 exigências dos russos. Na ligação com o presidente turco, Putin afirmou que elas demandariam uma negociação cara a cara entre ele e Zelensky, que já afirmou estar preparado para negociar pessoalmente com Putin um acordo de paz. O conselheiro do presidente da Turquia deu muito menos detalhes sobre essas 2 exigências. Ele disse apenas que elas envolvem o status da região da Crimeia, anexada ilegalmente pela Rússia em 2014, e da região de Donbass, no leste da Ucrânia, onde grupos separatistas ligados à Rússia criaram repúblicas independentes em Donetsk e Luhansk. Segundo John Simpson, ainda que Ibrahim Kalin não tenha entrado em detalhes, fica claro que a Rússia vai demandar que a Ucrânia abra mão desses territórios separatistas. Para Simpson, dá para presumir que a Rússia vai demandar que a Ucrânia aceite formalmente que a Crimeia passe de fato a pertencer ao território da Rússia. O editor da BBC diz que, se essa for a demanda de Putin, seria um remédio bastante amargo para a Ucrânia engolir. Mas ele complementa que, de toda forma, a anexação da Crimeia é um fato consumado. Isso mesmo que a Rússia não tem o direito legal de possuir a região e tem assinado um tratado internacional antes de Putin chegar ao poder, aceitando que a Crimeia fazia parte da Ucrânia. A análise do editor da BBC é que, no fim, as exigências de Putin não são tão duras quanto alguns especialistas e algumas autoridades temiam, e que dificilmente devem ser obstáculos diante de toda a violência e destruição que a Ucrânia vem sofrendo. Ele complementa que, com o controle pesado do governo russo sobre a mídia, não seria muito difícil para Putin e seus subordinados apresentarem tudo isso como uma grande vitória. Mas na Ucrânia ocorreriam sérias tensões. Se os detalhes de um eventual acordo não forem analisados com imenso cuidado, Putin e seus sucessores sempre podem usar esses termos como desculpa para invadir a Ucrânia de novo. O fato é que um acordo de paz pode levar muito tempo para ser resolvido, mesmo que um cessar-fogo pare os ataques durante as negociações. Mas John Simpson avalia que, do ponto de vista político, mesmo que Putin consiga apresentar internamente um acordo com a Ucrânia como uma vitória gloriosa sobre o neonazismo, sua posição em casa deve ser enfraquecida. Para o editor da BBC, mais e mais pessoas vão perceber que Putin se excedeu muito em sua ofensiva contra a Ucrânia, e relatos de soldados que foram mortos ou capturados já estão se espalhando rapidamente pela Rússia.
Além disso, o impacto das duras sanções econômicas impostas por potências globais tem atingido duramente a vida dos russos. E não se sabe se um eventual acordo de paz entre a Ucrânia e a Rússia representará também o fim delas. Bom, é isso por hoje. A gente da BBC News Brasil vai continuar acompanhando tudo isso de perto. Obrigada pela audiência e até a próxima!